meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos no Daily Devotions. Sejam bem-vindos. É o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, comentando os textos da leitura bíblica diária, essa porção que a cada dia nos alimentamos, percebemos, entendemos, né? A revelação de Deus e a relação de Deus com o seu povo, com o ser humano, com o povo de Israel, com as nações, com os povos, e tudo que envolve, né, aquela natureza divina de tratar, né, de se revelar também. E é maravilhoso também, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus é o mesmo, a igreja, ela enfrenta problemas, assim como também Israel enfrentou, de diferentes ordem, claro, mas é muito importante a gente perceber nessa caminhada também histórica, né? Do povo de Deus, do povo de Israel, a revelação bíblica. E aqui hoje encerramos o livro, este grande livro deste profeta maior, né, chamado Jeremias. Os capítulos 51, versículo 54, ao capítulo 52, versículo 34, são as últimas palavras que Jeremias registra e também aquelas que são muito marcantes, difíceis também, que trata mais uma vez, né, de alguns detalhes da destruição de Jerusalém e também da prisão, da morte e o exílio de uma boa parte do povo de Judá que é levado para a Babilônia. E então o Jeremias, esse profeta, ele ainda fala do juízo de Deus, da destruição, né, desta potência mundial na época que é a Babilônia. Ele fala detalhadamente, né, aqui os anos de 588 a 586, 588 ao cerco na cidade de Jerusalém, né, e fazem ali os babilônios uma rampa para alcançar o topo dos muros da cidade, conseguem entrar. Há um momento muito difícil, porque vai narrar o profeta que ele viveu isso aí, ele estava ali junto, né? E a fome, ela se abateu, era terrível ali em Jerusalém naqueles dias, porque eles estavam cercados, não tinham como, né, mais sobreviver. Os soldados, né, alguns oficiais e o rei Zedequias, eles fizeram uma brecha no muro para escapar, não podiam mais resistir e fugiram em direção ao Rio Jordão, ao deserto, Aravá, que é uma das palavras hebraicas para deserto, né? E foram para fugir do cerco babilônio, né? Mas os soldados de Nabucodonosor perseguiram eles e prenderam esses soldados, prenderam o rei Zedequias. E Nebuzaradã, que era o oficial, era aquele que comandava as tropas, né, da Babilônia, ele, então, capturando Zedequias, levou também com os oficiais, Seraías, com o sumo sacerdote, o seu auxiliar Sofonias, né, todos eles foram prisioneiros, os guardas também de Judá, e levaram até Nabucodonosor, onde ele estava também ali sediado com o seu reino, né? E naquela situação em Riblá, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Zedequias, ele fez com que ele visse a morte, a execução dos seus filhos e dos soldados, e depois ele mesmo, o rei, mandou arrancar os olhos do Zedequias, o rei Zedequias de Judá, e levou-o preso para a Babilônia e o prendeu com correntes de bronze. Agora eles entraram, esse Zeburadã,
né? Zebuzaradã, esse é o nome do oficial, é ele que conduz as tropas para dentro de Jerusalém, destrói o templo, incendeia todas as casas, e tudo que é de cobre, de prata, de ouro, os utensílios do templo, as colunas de bronze, as romãs, 100 romãs, né, de bronze, todas aquelas coisas preciosas, tudo foi levado para a Babilônia, o castiçal, a pia, né, de água, que era chamado mar, que era de bronze, com os 12 touros, né, de bronze, sustentando aquela bacia grande de água para a purificação, tudo foi levado para a Babilônia. E também ele numera aqui, né, o número de judeus, 3.023, mais 832, mais 745, somaram 4.600 judeus que foram exilados. Mas essa Babilônia, como o profeta Jeremias já anunciou, sobre ela então veio o juízo de Deus. E é interessante, né, aqui neste relato, né, sobre a Babilônia, era algo extraordinário. Aqui diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, os largos muros da Babilônia serão arrasados e seus grandes portões queimados. Construtores de muitas nações trabalharam em vão. Gente, de acordo com os arqueólogos, os historiadores, né, eles contam que os muros da Babilônia, eles tinham cerca de 100 metros de altura. Imagine uma construção. 100 metros de altura, 26 metros de largura. Eram avenidas grandes em cima desses muros e por baixo, e túneis, né? E as grandes portas também da Babilônia. É isso que o Jeremias está narrando aqui, né? Exatamente como os historiadores também narraram e os arqueólogos encontraram. Babilônia, como é hoje, ela é só ruínas. Ele está no Iraque hoje, onde estava a Babilônia, é o país do Iraque. Saddam Hussein, na década de 90, até buscou reconstruir, mas Deus não permitiu. Olha o que acabou acontecendo com Saddam Hussein e com o Iraque. Então virou só em ruínas aquela Babilônia, como narra a Bíblia, só os animais selvagens e não tem mais nada ali que se preste, porque o juízo de Deus veio sobre a Babilônia. Então, é muito importante hoje, então, encerrando. Amanhã vamos entrar mais num momento assim, bem, né, difícil, trágico, na expressão do profeta Jeremias, porque ele estava também em Jerusalém quando tudo isso aconteceu. A cidade, a destruição, os cativos. E vamos entrar no livro de Lamentações de Jeremias. E é justamente o pranto, a lamentação que Jeremias faz sobre a destruição de Jerusalém. Paulo, escrevendo a Tito, também traz orientações importantes que, talvez até um pouco difícil de a gente entender, quando naquela época todas as pessoas viviam debaixo de uma ditadura, uma opressão, uma dinastia terrível que judiava do povo, mas diz ele assim para os irmãos, a igreja, lembre a todos que se sujeitam ao governo e às autoridades. Paulo sabia deste princípio e o quanto era importante, ele caminhar nessa direção. Devem ser obedientes, sempre pronto a fazer o que é bom. Olha, não cabe ao crente, ao obreiro, ser caluniador, não deve caluniar ninguém, sejam amáveis, mostrem a todos a verdadeira humildade. Essa é a postura de um servo de Deus.
Nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes de outros, que eram aqueles homens que saíam pregando o evangelho, eles precisavam também de ser mantidos. O Salmo 100 é maravilhoso porque exalta a grandeza do Senhor e a alegria de servir a Deus. Quando o louco que atira com arma mortal causa tanto engano, estrago, quanto quem mente para um amigo e depois diz, estava só brincando. Deus nos guarde.